Olá, canal Jaqueline Roberta, se inscreva, deixa seu like e toca o sininho. Gostaram da minha camisa nova? Meu cartão, gente, estava com uma super promoção de portabilidade lá com a Netshoes. Eu comprei essa camisa nova do Santos para mim, dei de presente para mim mesma, porque eu amo, é isso aqui, ó, isso eu amo. O Santos Futebol Clube. Eu sei que ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos eu vou continuar sendo santista, então é por isso sim que eu faço as minhas coleções independente da fase do Santos. Ontem teve jogo do Sub-20 e por mais que a nossa base seja super, hiper, mega, ultra famosa, que revele aí grandes jogadores, o Santos Sub-20 nunca tinha passado de fase no Campeonato Brasileiro da categoria. Então o técnico Orlando Ribeiro, que pode não ter feito o melhor trabalho aí no profissional, até porque ele é um técnico de base, como os atletas, o técnico também precisa de maturidade. O trabalho dele, que é ser técnico do Sub-20, vem sendo bem feito. Então o Santos venceu ontem por 1-0 o Fortaleza lá no Ceará. Era um jogo importantíssimo, era um jogo que só a vitória importava para o Santos e os meninos conseguiram. Um placar magro, gol do Bernardo, pode até ser, mas foi o suficiente. Então o Santos passa para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, algo inédito que nunca havia acontecido. O jogo foi difícil lá para o Santos, foi complicado, teve pênalti, o goleiro defendeu, deu tudo certo para o Santos. Então na base nós vamos viver aí algo inédito, o Santos vive no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nessa próxima fase aí, o Santos vai enfrentar o Internacional. O Miguelito até foi ontem para o Sub-20 para dar um up, ajudar. O David provavelmente não volta para lá, porque domingo pode ser o último jogo do Marcos Leonardo. Ele vai para a seleção de base e depois a gente sabe que tem as questões da venda. Eu acho que pode acontecer essa venda na janela do meio do ano. Então eu quero que ele tenha mais um tempinho aí para pelo menos se despedir. Sei que o Santista tá por aqui, tá com raiva do menino, mas merece uma despedida, ok, né? Então o jogo contra o Cruzeiro, o Marcos Leonardo ainda está lá. Então David segura um pouquinho e também tem o Mezenga. Ontem no De Olho no Peixe nós falamos muito sobre isso, porque o Santos contratou um jogador experiente para a posição e vai deixar ali o menino mais uma vez aquele círculo vicioso. Então eu gostaria de ver o Bruno Mezenga entrando aí no time, pra gente ver a quantas andam, aqui ele veio, se ele vai conseguir ajudar o Santos de alguma forma, né? Se contratou, tem que colocar para jogar, pra gente ter uma certeza aí do que o atleta pode ou não agregar ao Santos. E o nosso Sub-20 volta a campo no domingão, dia 7, 3 da tarde, se não me engano, deixa eu olhar aqui. Sim, 3 da tarde, contra o Jabaquara no Campeonato Paulista da categoria, que o Santos é o atual campeão. Então, boa sorte aí para nossa base. E eu fiquei muito feliz de ter passado aí de fase no Brasileirão, quartas de final. O Santos nunca conseguiu fazer isso. Então, a base vai bem. Agora todo o resto precisa também se ajudar, né? As sereias que tiveram a estreia com vitória no Campeonato Paulista Feminino, tem aí o Campeonato Brasileiro Feminino, onde as sereias também vão enfrentar o Cruzeiro lá no Sul, tanto o Santos masculino quanto o Santos feminino no Campeonato Brasileiro enfrentam o Cruzeiro amanhã, sabadão. Mas já que você não vai falar das polêmicas, vou. Primeiramente, uma notícia que saiu, que o Flamengo procurou indiretamente, tá? Indiretamente, as quais andam o David, informações ali sobre o atleta. Pode até ter rolado uma conversa mais a fundo. Tem alguns depoimentos que a própria mãe do atleta confirmou. Gente, o que o Flamengo faz com o Santos é uma coisa antiética, né? Chega a ser extremamente antiética. É claro que no mundo do futebol é muito difícil falar sobre ética. E quando eu falo assim, já que nós detestamos o Palmeiras e tal. Gente, mas a questão do Palmeiras é dentro de campo ali. O Santos joga, o Palmeiras joga, o Santos perde. É sobre isso. Às vezes eles conseguem mando de campo, conseguem algumas coisas aí. Mas o que o Flamengo faz com o Santos em levar jogadores a rodo e ficar aqui, ó, em meninos super jovens promissores do Santos, isso eu não acho legal. Não acho legal. O David é um menino que acabou de renovar com o Santos, tem apenas 17 anos, fez a sua estreia como titular
um jogo como titular do Santos e o Flamengo já fica com esse burburinho. Eu deixei bem claro lá no nosso grupo e vou falar aqui também para vocês. Tomem cuidado. O mesmo jeito que existem cortinas de fumaça aqui, existem cortinas de fumaça lá. O Sampaoli é um técnico que seria do nosso sonho, mas o flamenguista não vê o Sampaoli como uma unanimidade. Então, pelo momento que eles vivem lá, por esse ano já terem batido na trave, ficado no cheirinho em várias coisas, pelo técnico não ser uma unanimidade, é claro que o Flamengo vai, tentar desviar foco, querendo ou não a notícia de sondagem aí do David repercutiu, então é isso que muitas vezes a mídia quer e nós como santistas vamos agradecer porque o menino recusou aparentemente aí essa proposta, disse que o sonho dele é jogar no Santos desde o sub-11, então vamos acolher quem quer jogar no Santos, quem quer se provar no Santos. E sim, ele pode ser mais um jogador muito promissor. Na verdade, ele já é promissor e tomara que ele consiga apresentar todo o futebol dele ou ali uma boa parte do futebol dele no nosso Santos. Nosso time profissional que enfrenta o Cruzeiro no sabadão, Campeonato Brasileiro, esse é o foco do Santos, o Cruzeiro que tem melhorado com o técnico Pepa, que não tem, jogadores uau, alguns 3 jogadores ali, eu gostaria de ver no Santos, né? Tem o nosso ex-goleiro lá também, vai ser um confronto difícil para o Santos. E já temos aqui uma provável escalação, eu estou pegando do Lucas Mussetti, tá? João Paulo, Natan, Messias, Joaquim. Aí a teoria da Jaqueline da experiência cai por terra. O Odair Hellmann opta sim pelo Joaquim, que é um atleta mais rápido. Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho, Lucas Lima, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. Por enquanto, Marcos Leonardo se mantém aí no time, já que é o último jogo antes dele se apresentar para a seleção sub-20, tem que colocar o Marcos Leonardo sim para jogar, tá? Eu quero que o Marcos Leonardo seja titular. Mas durante o jogo, as alterações estão aí para serem feitas. Porém, é um jogo muito importante para nós vermos a raça, o brilho do Santos, se realmente esse campeonato brasileiro importa muito. E é isso que eu falo, jogo a jogo, nós temos que olhar as competições e ver posturas, para nós termos a certeza de onde está o foco do Santos, sem o Dodi, que é uma peça assim, uma peça estrutural do Santos. Então nós vamos ver a que ponto esse time está preparado para lutar aí com adversidades, que é o que mais tem. Agora, o que repercutiu muito, gente, muito, uma matéria do jornalista Bruno Lima, que cobre o Santos, que até pouco tempo estava na mídia santista ali, literalmente em Santos, São Paulo, foi contratado por um novo portal, que é de Minas, mas que foi esclarecido que esse portal ele vai ter uma expansão, então creio que a matéria saiu pensando já na expansão do portal. E tem um assunto muito delicado. Atletas do Santos, 5 atletas, que procuraram o presidente Andrés Ueda por estarem desconfortáveis com a ação de marketing que o Santos fez, onde torcedores pagaram cerca de R$4.000 para essa faixa, para viajarem no jogo da Sul-Americana, para terem uma experiência de ficar com o Santos no hotel e tudo. E aí os atletas alegaram, segundo a matéria, de que a privacidade, um momento aí do time e tal, isso atingiria de alguma forma ali. Esses 5 atletas foram colocados como representantes do time. Eu sempre falo que o Santos tem um elenco mimado, medíocre, aí eu não tô agredindo a pessoa, eu tô falando tecnicamente. É um elenco medíocre, por quê? Porque quantos caras ali já vivenciaram o sabor de serem campeões? Isso pesa muito, sim. Repercutiu muito mal, como sempre, nome do Santos em polêmica. E eu esperei para gravar o vídeo, porque eu queria ver a nota oficial do Santos. E eu vou ler aqui com vocês. Nota oficial. Em relação à matéria publicada pelo site Super Esportes,
que é esse portal novo, que é lá de Minas, mas que vai ser expandido para falar sobre o Brasil inteiro, e que o jornalista que é um setorista, cobre o Santos, fez a matéria, de autoria do jornalista Bruno Lima, que é intitulada Santos, Ação de Marketing irrita elenco e causa reunião de emergência no CT. O Santos Futebol Clube esclarece que, vamos ficar atentos, não houve reunião com os jogadores para falar do assunto citado. Assim, reuniões periódicas com o presidente Andrés Ueda, comissão técnica, jogadores, para assuntos relacionados ao futebol, que acreditamos ser sempre muito salutar. A última reunião realizada foi antes do jogo diante do América, para tratar de metas do brasileiro, nunca de presença de torcedores. Primeiro ponto. Segundo, o mais importante, os jogadores em momento algum demonstraram insatisfação da participação de torcedores apoiando o time. Pelo contrário, essa é uma ação que todos entendem que é necessária para aproximar a torcida do clube. 3. Os jogadores citados nominalmente na matéria, João Paulo Vladimir, Eduardo Bauerman, Lucas Lima e Alisson, desmentem a informação que teriam se negado a viajar, porque rolou isso, gente, na matéria. 4. O clube continuará apoiando ações que aproximem os torcedores do elenco. O Santos dá por encerrado este assunto. Então também teve acusações de que os atletas se recusariam a viajar caso os torcedores fossem nesse voo fletado, no hotel do clube, etc. e tal. Tem muitas partes na história. Vou acreditar o quê? Na nota oficial do meu time. Creio que acontece muita coisa que nós, torcedores, não temos a menor ideia. Porém, essa notícia em específica, ela tem muito um quê para a Jaqueline Roberta de querer tumultuar o ambiente. O Santos passa por um momento delicado e não é todo mundo que quer o bem do Santos. A mídia, gente, ela lida assim. Eu não sou paga por nenhum grande portal, eu estou lá no De Olho no Peixe como comentarista, meu trabalho lá é comentar, fazer as lives, fazer os vídeos do TikTok, do De Olho no Peixe. Eu não tenho essa responsabilidade de precisar dar notícias sobre o Santos. Eu entendo o lado do jornalista, eu entendo o lado do Santos que se posicionou, eu entendo o lado do João Paulo que postou lá e que se posicionou também, eu entendo que é um momento do Santos político, que é muito, às vezes, cômodo fazer um tumulto, uma coisa desnecessaríssima, e tem muita gente por trás que às vezes, nós não temos conhecimento. Então, torcedor, leia todas as notícias, só gravei o vídeo depois que o Santos emitiu a nota oficial, e criem as suas verdades, levando o que vocês acreditam. Algo que foi feito para tumultuar, porque não houve reclamações de que os torcedores foram destratados, que aconteceu qualquer coisa ruim. Eles tiveram toda a experiência, viajaram, o clima parecia estar legal, o Santos perdeu, mas isso ali foi do jogo em si. Então tomem cuidado. Jogadores não vivem na nossa realidade, sempre lembre disso. Nós amamos o clube. Atrás do jornalismo existem muitas outras coisas. Atrás do Santos existem pessoas de interesses bons e ruins no Santos. E existe uma torcida que está sendo constantemente inflamada por um turbilhão de coisas. Então vamos amar o nosso clube em primeiro lugar e amar a nossa camisa em primeiro lugar. Beijo pra vocês.